Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de projeto de vida e empreendedorismo, nós hoje vamos falar sobre solidariedade e voluntariado. As aulas 25 e 26. Só recordando vocês que nós estamos trabalhando desde o início do ano, nós passamos pela parte da identidade, estamos vivenciando as aulas de valores, que concluem hoje essa questão dos valores com a aula 26, e entraremos na próxima aula, até a aula 40, nas competências para o século XXI. No segundo ano do ensino médio, vocês vão dar continuidade às competências para o século XXI e no terceiro ano vocês focam no empreendedorismo. Nós já trabalhamos nesses últimos meses, as aulas de valores, de identidade e de valores. Nós hoje iremos trabalhar as aulas 25 e 26, dentro dessa temática de valores. Já falamos sobre as gerações, é preciso saber viver, eu sou e agora solidariedade e voluntariado. Nós ainda vamos ver dentro de competências para o século XXI nessa unidade, ou talvez a gente inclua na quarta unidade, projeto e memória, organizar a vida, razão e encantamento e percepção e sensibilidade. Lembrando que a gente já vivenciou identidade e hoje concluímos valores. Já vimos quem sou eu, espelho, espelho meu, que lugares eu ocupo, de onde eu venho, sentido da vida, minhas virtudes e meus talentos. Já vimos também encontros sobre os valores que são a amizade, o diálogo, o respeito, para que o mundo seja cada vez melhor, a sinceridade e as regras de convivência, a ética, a moral, a paz para um mundo melhor. Falando um pouquinho sobre a aula de hoje, nós vamos, como eu disse para vocês, falar de dois temas, solidariedade e voluntariado. Solidariedade, um bem-querer. Dentro dessa temática, lembrem de uma coisa, galera. A gente trabalha valores, não é para a gente apenas. Os valores, obviamente, constroem a minha identidade, mas eles devem buscar sempre um bem comum. Esse bem comum me faz sempre refletir, me faz sempre pensar que não dá para ser solidário sozinho. Ser solidário sozinho é complexo. Normalmente a gente tem que buscar uma comunidade, um grupo para ajudar as pessoas. Por exemplo, as ONGs que nós vemos por aí, as ações sociais de igrejas, de outros tipos de grupos sociais. Então, essa solidariedade, ajudar o outro, é algo muito importante. E nós estamos passando num período onde a gente viu que essa solidariedade aumentou bastante, que é esse tempo de pandemia, a solidariedade em tempos de pandemia. Quantas obras sociais, quantos movimentos sociais a gente tem visto nos últimos meses fazendo alguma coisa para ajudar aquele irmão que não tem. A galera dando comida para quem ficou com pouquíssimo dinheiro, perdeu o emprego, não teve como trabalhar nesse tempo de pandemia. Galera que ajuda outras pessoas em diversas áreas da sociedade. Então, ser voluntário é algo muito importante e está presente na Constituição Brasileira Cidadã de 1988, como a gente vai ver mais à frente. Gente, a solidariedade, nesse tema da solidariedade, a gente vai trabalhar apenas essa atividade, atividade 1. Campanhas sociais. O valor imprescindível no fortalecimento das relações humanas é a solidariedade. Ele é muito importante para fazer a gente enxergar o outro e saber que o outro também passa por problemas que às vezes nós podemos passar. Então, viver em sociedade é isso. É saber que as outras pessoas também são comuns, são normais, passam por problemas assim como nós passamos. A solidariedade resulta da comunhão de atitudes. Então, o primeiro passo para ser solidário é ter atitude, é fazer alguma coisa. Escolher uma temática social de acordo com a minha realidade e com o espaço que eu vivo. Eu posso ser solidário dessa forma, escolhendo dentro da minha comunidade como eu posso ajudar. Eu lembro que aqui na minha comunidade, Rio das Velhas, em Prazeres, a gente desenvolveu, junto com a Igreja Católica que eu faço parte, um
pré-vestibular gratuito para o pessoal da comunidade, né? Obviamente que, às vezes, um projeto social ele precisa de uma gama de pessoas para ajudá-lo. Se isso não der certo, se isso não acontecer, na verdade, se as pessoas não arregaçarem as mangas para dar certo, ele não continua, tá? Então a gente tem que começar. O primeiro passo é esse, mas também temos que arregaçar as mangas e dar continuidade. É possível desenvolver alguma campanha solidária para beneficiar as pessoas? Pense aí na sua comunidade se isso é necessário, se isso é possível. Não é possível desenvolver a solidariedade agindo individualmente. A gente falou agora há pouco sobre isso. E a solidariedade nasce da compaixão que sentimos por algo ou por alguém. Gente, nessa atividade vocês vão ter a responsabilidade de descobrir alguma temática aí na sua comunidade para que você desenvolva o seu senso de solidariedade, o valor da solidariedade. Como, por exemplo, algumas temáticas que a gente pode utilizar. Um exemplo, tá? Não é obrigatório você utilizar essa temática, mas que você pense na sua comunidade em específico. O combate à fome. O apoio a vítimas de catástrofes naturais ou climáticas. O apoio às vítimas de doenças incuráveis. Uma questão de solidariedade contra a violência. E um exemplo, eu peguei aqui, ó, a temática foi catástrofes naturais. O público que eu posso fazer uma ação solidária são vítimas da seca do Nordeste. Existem outras. Por exemplo, aqui perto da gente, em Palmares, nós tivemos alguns anos atrás uma grande enchente e o pessoal ficou sem suas casas, sem nada para sobreviver direito. Então também foi uma catástrofe natural. Lema da campanha. Criar um lema. Força solidária. Mensagem de solidariedade. Vamos ajudar quem não tem água para tomar banho, cozinhar e até mesmo para beber. E as ações que a gente pode desenvolver. Aí você vai criar as suas ações. Arrecadar e levar até as pessoas que a seca atinge alimentos não perecíveis e água potável. Ajudar as pessoas a reconstruírem suas casas e retomarem suas vidas, arrecadando roupas e material para a construção de casas populares. Disponibilizar e divulgar um site onde as pessoas possam efetuar uma doação em qualquer valor. O valor arrecadado será usado para melhorar a qualidade de vida dos necessitados. Galerinha, só lembrando, isso é um exemplo, tá, de ações que podem ser feitas. A ideia é, você vai, através da solidariedade, pensar em algo na sua comunidade que esteja precisando da ação da sociedade, daqueles que moram ali, para ajudar quem tem menos. Às vezes, a gente é o que tem menos, né? Então, isso é importante a gente também pensar. Se eu posso me incluir dentro daquilo e queria algum tipo de campanha que me ajudasse. Você pode pensar nisso também, não tem problema. Ver a temática e depois usar como exemplo aquilo que a gente utilizou ali. Refletindo sobre essa atividade, pensar em temáticas sociais que assolam a vida das pessoas é algo muito importante para desenvolver o nosso senso crítico de sociedade, tá? E ainda desenvolver a questão dos valores que constroem a nossa identidade. A gente não é um indivíduo avulso, solto pelo meio do mundo sozinho, abandonado. Nós vivemos numa sociedade e a sociedade, precisa cuidar do outro. Se colocar no lugar do outro e desejar fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Isso é solidariedade. Gente, não esperem nada em troca. Ser solidário é fazer de bom coração, de bom grado. Isso é muito importante para desenvolver na gente um senso de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Levantar e refletir sobre algumas temáticas que podem virar uma campanha de solidariedade dentro da escola. Será que dentro da nossa escola a gente teria como fazer alguma campanha de solidariedade também? Você pode pensar nisso e pode colocar no papel, tá? Quem sabe isso saia do papel e depois vire mesmo uma campanha dentro da nossa escola. Arrecadar livros, roupas, brinquedos, alimentos. A gente teve essa semana o Dia das Crianças, então muitos grupos sociais arrecadam brinquedos e alimentos para levar a creches, né, para levar a asilos, né, no caso para idosos. A gente vai ter, agora chegando o Natal, também crescem as formas de solidarizar com a sociedade. Tá? Então a gente tem tempo para fazer isso. Tem a vida toda, na verdade. Né? Doações de sangue,
Então, dia de solidariedade na escola, que a gente possa chamar, você tem um pai que é cabeleireiro, fulana tem uma mãe que é manicure, que a gente pode fazer um momento ali para todo mundo ir e sair bem, a gente também pode fazer esse momento de solidariedade na escola. Valores como compaixão e cooperação devem permear essas discussões quando a gente fala de solidariedade. Compaixão e cooperação. Nada é sozinho e nada é para mim. Eu tenho que ter sempre pensando no outro e agir coletivamente. Aqui a gente tem uma imagenzinha do menino fazendo algumas doações. Gente, nenhum valor efetivo pode ser vivenciado sem envolvimento ativo. Então, para que tudo isso funcione, você tem que sair do seu lugar, né? Você tem que se levantar e agir de forma ativa. Como exemplos, a gente tem algumas campanhas, como o Dezembro Vermelho, em relação à galera que tem o vírus da AIDS, tá? E a gente está no Outubro Rosa, né? A gente também tem algumas campanhas solidárias nesse período do Outubro Rosa, e no mês que vem, né, o Novembro Azul, Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama. E aí eu faço um parênteses aqui, para você que é menina, que tem alguma mulher dentro da sua casa, né, sempre está ali conversando com ela para fazer o exame do toque da mama, tá? Lembrando que esse exame do toque da mama é muito importante ser feito no banho. Você coloca uma mão atrás da nuca, faz todo o dedilhar na sua mama, puxando para aqui também, nas axilas, que a nossa mama, o tecido mamário vai até aqui, né, para descobrir algum nódulo, e depois repete com o outro braço, tá certo? Então é muito importante fazer esse tipo de campanha solidária também. O governo faz a parte dele, mas a sociedade também tem que fazer a sua parte. Em novembro, a gente entra no Novembro Azul, para os homens que têm vergonha de descobrir alguma coisa na sua próstata por causa de alguns estereótipos do exame de próstata, tá? E em dezembro, a questão da AIDS. A solidariedade não é somente a fundamentação e a motivação, nem o objetivo final a alcançar, mas é também o estilo da cooperação, da compreensão, do civismo e da interdependência da educação. Se queremos ter um mundo solidário, o caminho não pode ser não solidário, uma vez que a solidariedade é o caminho. Fica a dica para vocês aí. Gente, eu trouxe esse mapa aqui que mostra o ranking de solidariedade. Faz um tempinho já, foi em 2013, o último esse levantamento que eu peguei. Mas aqui a gente vê que o Brasil, a posição do Brasil na lista, é em 91º, tá? Em 2013. Ele foi caindo, na questão da solidariedade. O nosso país está deixando de ser solidário, viu? E aqui a gente vê quem é que é solidário no nosso país. Para quem a gente doa, na verdade. A gente doa 14% das doações são para ONGs, 30% para igrejas e 30% para pedintes. É assim que a gente exercita a nossa solidariedade, a gente, população brasileira. Os melhores países solidários em 2013 foram os Estados Unidos, Canadá, Mianmar e Nova Zelândia. E os piores, Albânia, China, Croácia e Grécia. Solidariedade contagia. E repito, nesse tempo de coronavírus, a solidariedade é muito importante. Lembrem que a gente está numa pandemia e ela ainda não acabou. Ela ainda vai durar um bom tempo. E a gente tem que estar preparado para ajudar o meu irmão, o meu amigo, o meu próximo, que está necessitando da minha solidariedade. Não individualmente, coletivamente. Mas se eu puder doar individualmente para aquele que eu sei que está necessitando, massinha, tá? Gente, o outro tema que a gente vai falar na aula de hoje é o voluntariado. Vou falar mais especificamente para você, que é jovem, que precisa viver o voluntariado. O voluntariado, ele precisa de ações e de soluções. É uma forma da gente chegar a quem necessita da gente, tá? De quem precisa da nossa solidariedade de forma voluntária. Eu não sou obrigado, mas isso é viver em sociedade.
Viver em sociedade é saber que o outro precisa de mim e eu preciso do outro. E se o outro ele tem menos que eu, se ele é mais vulnerável que eu preciso ser um voluntário e ajudar com a minha solidariedade. A construção da democracia, ela acontece de duas formas. A democracia política e a democracia social. A gente fala tanto, a gente berra tanto que a gente quer a democracia, que o país tem que ser democrático, mas muitas vezes a gente não faz com que a democracia social ela aconteça de fato em nosso país, em nossa região onde a gente vive. Então, ser voluntário, ajudar o outro sendo solidário, é forma de manter uma democracia de pé. E aí a gente chama essa democracia de democracia social. Precisamos ser cidadãos ativos. Lá na Grécia, eles diziam que um cidadão que não participava das decisões públicas, daquilo que é público, que tem a ver com todos, eram idiotas. Hoje em dia a gente usa essa palavra idiota de uma forma deturpada, mas do grego, idiota significa aquele que não participa das coisas públicas, não ajuda o crescimento daqueles que estão ao seu redor, não faz com que a sociedade toda se eleve. E isso a gente chama de igualdade social. A distribuição de renda precisa ser feita. E isso depende de uma sociedade cada vez mais política, no sentido de entender a importância de um cuidar do outro e da gente investigar tudo o que acontece com os nossos governantes. Que muitas vezes a gente deixa pra lá, né? Imagem linda, né? Aquele médico com o bebê, com a criancinha. Nesse livro aqui, O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, né? Ele vai falar sobre um homem bom, humanista com epilepsia. Né? É um livro da literatura russa, inspirada na história de Dom Quixote. Então, como eu disse para vocês, os gregos usavam a palavra idiota com outro sentido. Né? O sentido que a gente usa hoje é pejorativo, mas naquela época era o sentido de pessoas que não participam do comum. Tá? Na acepção original, idiota designava literalmente o cidadão privado, alguém que se dedicava apenas aos assuntos particulares, em oposição ao cidadão que ocupava algum cargo público ou participava dos assuntos de ordem pública. A gente vê aí quantas pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, ou até a gente que tem uma condição melhor que o outro e não participa da construção dessa sociedade mais igualitária. Precisamos. Senão a gente vai estar sendo, no sentido pleno da palavra grega, um idiota. Tá? Aqui vocês vão ter um link que leva vocês para apreciarem esse ótimo exemplar da literatura mundial. Galerinha, nessa parte do voluntariado a gente vai ter algumas atividades. A primeira atividade tem a ver com o jovem voluntário. Tá? O trabalho voluntário é uma forma de viver valores, compreender o entorno social e nele agir, passar da intenção à ação no âmbito da solidariedade. Pôr em prática o que sabe e é capaz de fazer, conviver e dialogar com o cidadão responsável. Tá? Proteger o outro também é nossa responsabilidade. A primeira atividade do jovem voluntário vai ter a ver com a nossa Constituição. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dela. Quando a gente fala em valores, a gente precisa trabalhar e viver numa sociedade moderna de acordo com os códigos que regem a nossa vida. São os códigos da modernidade. Esses códigos da modernidade, escritos por Bernardo Toro, e as mega habilidades formuladas pelo Centro Latino-Americano de Investigações Educacionais, regem a questão do voluntariado, dentro desse entendimento social. Tá? O trabalho voluntário e a vivência em sintonia com objetivos fundamentais estão expressos no artigo 3º da Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã, que foi construída há muito afinco. Né? Foi muito trabalho para construir essa Constituição. Tá? Então a gente precisa defendê-la. Pesquisem o texto do artigo 3º da Constituição de 88 e sua relação com o tema jovem voluntário. Eu trouxe para cá esse texto. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro,
construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Acho que o Brasil esqueceu desse terceiro ponto do artigo 3º, né? Não só os políticos, mas o povo brasileiro muitas vezes esquece também. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O texto original está nesse link que você pode acessar. Gente, vocês viram que a nossa Constituição, ela bota pesado para a gente. Então a gente vai ler, vai fazer essa brevíssima história do voluntariado, tá, no mundo. As informações do quadro que a gente vai ver refletem uma ideia bastante resumida da evolução histórica do trabalho voluntário nos últimos 500 anos. Cabe a você, jovem, cidadão protagonista e solidário, dar continuidade a essa história no século XXI. Olha aqui uns voluntários que plantam árvores por aí. Será que essa não seria uma forma de você encontrar um jeito de ajudar a sociedade, de ser voluntário, de ser solidário? Então pense aí, tem várias formas. Então vamos iniciar o quadro, tá? Na Idade Média, o voluntariado praticamente era monopolizado pelo catolicismo, como a prática da caridade para redimir os pecados, doações à igreja para amparar os necessitados. No século XVI a XVIII, foram as primeiras iniciativas da sociedade civil para combater a pobreza. A fundação do primeiro núcleo de trabalho voluntário no Brasil foi em 1543, na Santa Casa de Misericórdia, em Santos. Vejam que ainda está um pouco ligado à igreja. E até hoje, né? As igrejas hoje, no caso. No século XIX, houve o nascimento do trabalho voluntário formal, com foco em caridade organizada, participação predominante de mulheres entre os voluntários, rígidos valores morais, diminuição do peso da religião na ação voluntária. Depois, nós tivemos, no século XX, os anos 60. O voluntariado combativo. Atuação voluntária de ação social espontânea, sem uma orientação precisa comum, com características de protesto e foco em mudança social. Participação predominante dos jovens. Ações sociais e criação de inúmeras organizações como a APAI, para incentivar a assistência aos portadores de deficiência intelectual e múltipla. E o projeto Rondon, que leva universitários voluntários ao interior do país. Ainda no século XX, os anos 80, que foi o século passado, intensificação da defesa da total liberdade do mercado, o neoliberalismo. Uma diminuição da assistência social pública, o nascimento de um movimento de ação voluntária para ajudar aqueles que ficaram fora do sistema, com responsabilidade Estado e sociedade civil, ONGs, fundações e empresas, muitas conquistas concretas e ações assistenciais, como a criação da Pastoral da Criança, aí a gente volta a ter uma ligação muito forte com a igreja, né? Vemos aí a Zilda Arnes, né? A fundadora dessa Pastoral da Criança, que morreu em um terremoto na América Central, no Haiti, se eu não me engano, tá? Essa Pastoral da Criança está ligada à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, com o objetivo de treinar líderes comunitários para combater a desnutrição e a mortalidade infantil. E essa pastoral ela foi muito importante e é até hoje para diminuir a quantidade de mortes, de crianças mortas no início da vida. E nos anos 90, o novo voluntariado. O voluntário como um cidadão que doa seu tempo, trabalho e talento, de livre e espontânea vontade, motivado por valores de participação e solidariedade, em favor de causas de interesse social e comunitário. E iniciativas imediatas da sociedade para resolver seus problemas e pressionar o Estado em favor de políticas públicas adequadas. Houve a promulgação da Lei do Voluntariado, que é a Lei 9.608, que regulamenta
as condições do exercício do serviço voluntário. O texto integral e atualizado dessa lei está nesse link aí, planalto.gov.br. Então a gente viu aí um pouquinho da história do voluntariado, tá, nos últimos 500 anos. A ONU instituiu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntário pelo Desenvolvimento Econômico e Social, em reconhecimento às pessoas que dedicam horas de seu tempo para levar ajuda, companhia e afeto aos mais necessitados de nossa sociedade. Para ser um voluntário, você não precisa fazer coisas mirabolantes. Tem gente que é voluntário que vai uma vez por semana, a cada 15 dias, dependendo do tempo que tem, a um asilo, a uma creche, para conversar com os idosos, para fazer um contato com eles, já que muitas famílias os abandonam lá. Tem voluntários, como nós vimos agora há pouco aqui na nossa cidade, né, na cidade de vocês, o Cabo de Santo Agostinho, na minha também, aqui em Jaboatão, né, quando houve o derramamento daquele óleo. Quantos voluntários não foram até lá para ajudar a tirar o óleo das praias? Então, gente, a nossa sociedade, se ela não fizer muitas coisas por serviço voluntário, por solidariedade, nosso país se acaba. Porque muitas vezes os nossos governantes, ou na maioria das vezes, não estão nem aí pra gente. Apenas há corrupção, roubo em cima de roubo, e o que deveria ir para a população que mais necessita não chega até a gente, tá? Por isso que surgiu a pastoral da criança, né? Temos diversas pastorais sociais que a Igreja Católica mantém e outras igrejas também têm os seus serviços voluntários. Então, o Dia Nacional do Voluntariado é 28 de agosto e o Dia Internacional é no dia 5 de dezembro. Tudo que você faz bem pode trazer bem para alguém. Lembre disso. Naquela atividade de voluntário era só para ler, tá? A história do voluntariado. Nessa outra atividade nós vamos escrever, né, completar uma tabela. Campos de ação voluntária e requisitos para ação voluntária. O que é que você vai identificar? Primeiro, ações voluntárias correspondentes a cada campo de ação, que aparece no quadro a seguir. Vocês vão ter um campo de ação e vocês vão colocar as ações que a gente pode fazer enquanto voluntário. E na segunda coluna, no caso a terceira, né, da tabela, conhecimentos, atitudes, habilidades que vocês consideram necessários para atuar nesse campo. Precisa tocar, precisa saber cozinhar, precisa saber cuidar das pessoas, né? Precisa ser médico ou não. Então vocês vão colocar as habilidades, atitudes e conhecimentos que eu preciso para conseguir cumprir com essa ação voluntária. Vamos ver os campos de ação voluntária. Menores em situação de vulnerabilidade. Crianças são sagradas e percebem tudo para reagir depois, mesmo quando parecem não prestar atenção ou achamos que são muito pequenas para entender. Quais são as ações que a gente precisa, enquanto voluntário, fazer na questão de menores em situação de vulnerabilidade? E que tipos de habilidades, conhecimentos e atitudes temos que ter para essas ações serem colocadas em prática? Saúde. Não existem doenças, existem pessoas doentes. Defesa da mulher. A transformação da situação feminina nas últimas décadas ainda não chegou a todos os âmbitos. Drogadição, uma síndrome social de fuga, falta de conhecimento de si mesmo, baixa autoestima e autodestruição. Deficiências físicas, intelectuais e mentais. O pouco que se possa fazer, se deixarmos de fazê-lo, ficará para sempre sem ser feito. Pobreza. A pobreza e a marginalização não são naturais, são consequências da desigualdade injusta. Prisões. Reeducação, reabilitação e reinserção. Estes devem ser os focos da ação com pessoas encarceradas. Minorias étnicas. Entre as inúmeras formas de marginalização, uma das mais absurdas é a que se deve a motivos raciais. Idosos. Um povo que não cuida de seus idosos e não se orgulha deles, age como se arasse no mar
e semeasse no vento. Meio ambiente. Nós habitávamos e reabitamos essa antiga e nova casa dos humanos. Sim, vivemos em companhia de flora e fauna, rochas, mares, montanhas, sem fronteiras, sem alfândegas. Gente, como diz Maturana, o outro precisa ser respeitado porque é o outro. Não por ser rico, não porque é erudito, por ser um grande técnico ou deter algum poder político e econômico. Respeitá-lo significa reconhecer, em primeiro lugar, a sua legitimidade como ser humano. Os demais atributos podem ser importantes, mas vêm depois. Todo e qualquer desrespeito a essa premissa é uma violência. Então, chega, paremos de ser violentos com os outros que nos rodeiam, com quem vive conosco, ou com até aquele que a gente não conhece, mas que precisa da nossa ajuda. Paremos de ser violentos, de desrespeitar o outro. Respeitemos o outro porque ele é o outro, porque ele é uma pessoa, ele é humano. Seja voluntário. Isso é muito importante. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a nossa avaliação como todas as vezes. Gente, na questão do voluntariado, é importante dar valor da solidariedade, dar valor à solidariedade, participar de campanhas e ter sempre uma postura proativa. Seja um jovem ativo na sua região onde você vive. Outra questão, na questão do voluntariado, a intervenção cidadã, a sua intervenção, a minha, é o que a gente chama de voluntariado. Isso para reduzir problemas dos marginalizados, aquelas pessoas que vivem à margem, tá? Que precisam da nossa ajuda, que vivem em comunidades, vivem longe dos centros de riqueza. Muitas vezes, muitos de nós. E muitas vezes a gente distorce os valores e as informações sobre os avanços sociais e a gente julga o outro, a gente diz que ele é culpado por ele ser daquele jeito, por ser pobre, por ser aquilo que ele é. E não é bem assim. A gente vive numa sociedade que muitas vezes mantém o pobre sendo sempre pobre para poder ficar implorando de governos aquilo que ele necessita por direito. Saúde, educação, saneamento básico e tantas outras coisas. Moradia, casa, né, alimentação digna e de qualidade. E a gente está vendo tudo sendo destruído e sendo tirado da gente. Estão tirando a Amazônia, queimando ela, o Pantanal, os mangues agora podem ser destruídos, segundo o ministro do Meio Ambiente. Né? Então a gente tem que dar um basta. É nosso, é para o nosso bem-estar, está na Constituição. Temos direito a um ambiente preservado. E aí? Aí vão destruindo tudo e a gente, enquanto sociedade, fica calado, achando bonitinho. Não pode ser assim. Temos que cuidar do outro, cuidar de nós e cuidar de tudo que está ao nosso redor, do meio ambiente. A gente vê ali uma foto de um médico. Quantos médicos foram voluntários nessa pandemia? Professor, eles ganham dinheiro para isso, mas muitos ficaram dias e mais dias ali, afinco, né? O tempo todo no trabalho, sem poder ver suas famílias. E isso é uma forma de voluntário, tá? Gente, sejam sempre solidários, voluntários em tempos de pandemia. Principalmente, mas não só agora. A gente precisa ser sempre. O nosso país é um país de pobres, não somos ricos. Vocês viram as últimas notícias. Nessa pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Então, cadê a quebra que teve na estrutura econômica dos países? Como assim quebrou a economia? Quebrou não, gente. Os ricos estão mais ricos. Então, quebrou a economia para a gente que é pobre, né? Porque os ricos não querem usar do seu dinheiro para ajudar a ter uma sociedade igualitária para todos. Até mais. Isso é tudo por hoje.